Olá, meus irmãos, a paz e a graça de Cristo esteja na sua vida de maneira grandiosa, de maneira abençoadora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que tudo de bom da parte de Deus esteja na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Escute bem, a palavra de Deus, ela é uma revelação, ela é uma visão, ela é uma profecia. A palavra de Deus é algo que já aconteceu, que se torna uma revelação, que traz uma visão ampla para a sua vida e que traz uma profecia, que é o que vai acontecer. A palavra do Senhor diz: se não houver profecia, se não tiver a profecia, o povo se corrompe. Ou seja, se não tiver a pregação da palavra de Deus, o povo se corrompe. E é isso que está visivelmente aí para todo mundo ver que a falta da profecia, que é a palavra de Deus, tem deixado as pessoas corruptas, confusas, indecisas, doentes, enfermas, desesperadas, crendo mais no governo do que em Deus, crendo mais nos médicos do que em Deus, crendo mais no dinheiro do que em Deus, crendo mais na sociedade do que no próprio Deus. Essa é a verdade. Está aí disponível para todo mundo ver. Só não vê quem quer. Escute bem. 2025 está chegando e eu quero deixar essa palavra profética para você, que está em Isaías 14, 24. Isaías capítulo 14, versículo 24, que diz assim: jurou o Senhor dos exércitos. Somente Deus pode jurar, gente, porque Ele é o único que não deixa sua palavra cair no chão. Diz assim: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: assim como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Escute, vou repetir. Isaías 14, 24. Capítulo 14, versículo 24. Jurou o Senhor dos exércitos, assim como pensei, assim acontece. Assim como pensei, assim sucederá, assim vai acontecer. E assim como eu determinei, assim se efetuará. Escute bem. Essa palavra é uma revelação para te levar para você uma visão. Tem pessoas que vê doenças, enfermidade, miséria como uma prova de Deus. Mas quando ela abre a mente dela, ela passa a ter uma visão. Ela passa a entender que a maneira que ela pensa não é da vontade de Deus. E ela muda a visão. Peraí, essa doença não é de Deus. Esse problema econômico, essa miséria que eu estou vivendo, não é de Deus. Então, a palavra do Senhor diz que assim como eu pensar, assim como eu determinar, assim acontecerá. É a palavra de Deus. E você não pode questionar isso. Por isso que tem muitas pessoas que todo mundo ela diz: eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou enferma, eu estou isso, estou endividado, estou devendo, não tem dinheiro. Às vezes ela tem até dinheiro, mas diz que não tem. Sabe o que acontece? Isaías 14, 24. Assim como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará, e vice-versa. Essa é a verdade. Então, da maneira que você pensa, da maneira que eu penso, assim acontece. E da maneira que eu determino, assim efetuará.
acontecerá. Acontecerá. Talvez você é uma pessoa que leva tudo na esportiva e você diz assim, eu não posso, sabe, eu estou endividado, eu estou passando por isso. Isso você está determinando e assim vai acontecer. Quantos anos você não projeta algo na sua vida? Talvez desde a infância, que você projeta tudo na sua vida, mas nada acontece em seu favor. Por quê? Porque assim como você pensa, assim acontece. Assim como você diz, você está... As suas palavras, talvez você não percebe, mas você está determinando a sua vida. Você está determinando o seu futuro. E assim vai acontecer. Não adianta você estar bebendo água da cisterna de um bispo, de um apóstolo, né? É o que a gente mais vê nos YouTubes aí. Mas você não procura determinar. Você não procura profetizar na sua vida. Um milagre na sua vida. E eu quero convidar você para entrar esse ano de 2025, não com o pé direito, isso não existe, mas com dois pés firmes. Com os dois pés firmes para que o poder de Deus ele se manifeste em seu favor. Para que o poder de Deus se manifeste de maneira favorável a você. Tem pessoas que ela o tempo todo, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou desempregado, eu estou endividado, talvez, às vezes nem está. Mas ela já tem um instinto de profetizar o mal na vida dela. Ela já tem um dom, um talento de profetizar na vida dela aquilo que ela está falando. E assim é bíblico, irmão, isso é profético. É a palavra de Deus. Talvez você assista tantos pregadores no YouTube, mas talvez você não aprendeu isso, porque ninguém te ensinou que da maneira que você pensa, assim acontecerá. E da maneira que você determina, se efetuará. Vai acontecer na sua vida. Eu deixo aqui essa mensagem para você que quer um 2025 de maneira positiva. Agora também, é preciso você também ser fiel, como diz aqui em Jó capítulo 8, versículos 5 até o 6. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, e se tu fores puro e reto, sem demora o Senhor despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Então não adianta eu vir aqui para o YouTube, começar a profetizar na sua vida, orar por você, mas não ensinar isso para você. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, você tem pedido misericórdia a Deus, mas de verdade, você tem pedido? E se fores puro e reto, Deus, sem demora, despertará em teu favor. E a tua morada e restaurará, o Senhor despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Deus derramará justiça, Deus vai restaurar a tua morada, os teus sonhos, os teus projetos. Se você for fiel, dá ouvido, dá crédito à palavra de Deus. Sem demora, Ele vai te abençoar. Você pode ter certeza disso. Que Deus te abençoe. Faça o seu projeto para 2025. Talvez você todo dia escuta oração. Você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, que é o tempo todo ouvindo oração. Bebendo água da cisterna dos outros. A Bíblia diz que nós temos que beber água da nossa própria cisterna. E talvez você bebe água da cisterna de bispo, de apóstolo, de reverendo, de missionário, mas você não bebe água da sua cisterna, da sua própria cisterna. Por quê?
porque não foi ensinado isso para você. Tem muitos que não querem que você dependa de Deus e depois de você, para você ficar onde? Na mão deles por toda a vida. Essa é a verdade. Que Deus lhe abençoe. Isso é profecia, gente. Isso é uma profecia que vai levar para você uma visão. Que vai levar para você uma visão. E essa visão vai fazer com que a profecia, que é o que vai acontecer na sua vida, assim, se você pedir perdão para Deus, se for puro e reto, o Senhor, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua moradia, da tua casa. Talvez você ache que Deus está demorando em seu favor, porque você ainda precisa ser puro e ser reto. Que Deus abençoe. Isso é profético para o ano de 2025 e os anos vindouros se manifestar positivamente em seu favor. Que Deus abençoe.